o nicho de mercado parece um pouco distante do artesanato, né? Porque a gente está acostumada a ir no fluxo, né? A ir no orgânico, no romântico, nicho de mercado, nem se fala de marketing junto com o amigurumi e com o crochê. E é isso, é essa visão que eu quero mudar, tá? Porque é isso que faz a diferença, é isso que me trouxe até onde eu estou hoje, e é isso que com certeza vai me levar muito mais longe. E eu quero que vocês peguem esse foguete junto comigo, tá? Para fazer dinheiro com os amigurumis é preciso muito mais do que tecer. É preciso ter segurança, confiança e visão. Existem vários fatores que envolvem viver de crochê, nós artesãs principalmente. Aqui nessa série eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco. Porque se você foca no que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque sim, é possível viver cercada de fofuras. Oiê, estamos ao vivo, eu sou a Mariana Fontoura, cabecei as mãos por trás do Maricota e esse é o 4º episódio do Falar Amigurumi. E hoje nós vamos falar sobre nicho de mercado, o que é e como tirar proveito para vender mais. E oi, Lucinalva, boa noite, Mariana, feliz por hoje participar da live, obrigada por nos ensinar tão bem com seu jeitinho que faz cada vez mais amar o crochê. Abraço para ti. Abraço para ti também, Lucinalva, que coisa boa! Bem-vinda à live, né? É uma troca muito, muito rica, muito especial. A Edselma, boa noite, Mariana, sou sua fã, assisto todos os vídeos. Um dia eu vou participar de algum projeto seu. Amém, Edselma, se essa é a tua vontade, ela vai com certeza se concretizar. Pode ficar tranquila que a hora vai chegar. A Márcia, você é a minha inspiração, que coisa boa, Márcia! Nossa, eu me esforço tanto para poder levar um pouco desse mundo amigurumístico, né? Um pouco de amor, assim, tanto de amor que eu tenho por esse projeto de Deus, assim, por esse dom de Deus, que é realmente maravilhoso. E eu quero isso para cada uma de vocês, que eu vejo que já tem, né? Já foram picadas pelo bichinho amigurumístico. Eu quero, então, transferir o máximo de conhecimento possível para que vocês possam ir muito mais longe e muito mais rápido. Obrigada pelo carinho. A Maria de Fátima, amei suas dicas, você é uma excelente professora. Que coisa boa, Maria de Fátima. Gurias, maravilhoso fazer live, que eu me sinto abraçada por vocês, dar uma renovada nas forças. Muito, muito, muito amor. A Eli está dizendo que está com dificuldade de vender amigurumis. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, tá? Essa questão dos nichos de mercado ajudam e ajudam bastante a vender, porque dá uma direção, a gente vai esmiuçar bem direitinho, gurias, ó, a fundo mesmo. Tá. Como é que eu vou dizer? A fundo no nosso mercado, tá? Porque nicho de mercado é um assunto infindável, digamos assim. Nem que a gente passasse 12 horas aqui falando só sobre isso, a gente ia esgotar o assunto. Mas vai dar, sim, para aproveitar demais. É praticamente uma aula de marketing aqui que a gente está tendo agora, tá? Só para vocês terem uma noção. Eu trabalho com marketing desde os meus 22 anos. Trabalhava com publicidade, com design, mas voltado para o marketing, voltado para as vendas. E agora, nesses últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, antes mesmo de fazer os amigurumis, eu estava imersa nesse mundo do marketing digital. Então, eu tenho bastante coisa para poder contribuir com vocês nessa minha experiência, não só profissional fora, né, do crochê e fora do mercado digital, mas atrás, nos bastidores, né? Se quem ainda não sabe, não participou do workshop Amigurumis que Vendem, que foi agora em março, me perco nas datas. Eu contei que eu era diretora de criação antes de descobrir os amigurumis, antes de me tornar mãe, né? Então eu realmente vivia atrás dos bastidores e dando direção para grandes marcas, né, em relação às suas campanhas, e eu sinto que eu posso ajudar muito com esse meio, né, de vendas, assim mesmo, pra gente mudar a visão. Como eu digo, nós somos empresárias, nós temos que nos posicionar como tal, e o marketing anda junto com as vendas, anda junto com quem quer realmente ter longevidade na sua empresa, né, que no nosso caso é o nosso ateliê. Então vamos partilhar de bastante conteúdo, de bastante qualidade, eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas eu venho trazer, a gente vem conversar, porque não basta só tecer para vender. Eu tenho visto bastante gente pedindo ajuda, realmente, né, para vender mais. E então a gente precisa falar amigurumi para a gente poder evoluir e crescer como artesã, se desmistificar essa coisa de que artesanato é romântico. Tem que parar de romantizar o artesanato para a gente realmente conseguir
vender de verdade e não ficar só no fluxo, tá bom? Tem 2 avisos. Primeiro, as lives de quarta-feira de mentoria, né? Para tirar todas as tuas dúvidas que tu tem em relação aos amigurumis, aquela dúvida que tá aqui, que ninguém te responde e que tá te impedindo de dar o próximo passo, de subir o próximo degrau. Prepara ela, guarda ela nas quartas-feiras, projeto 444 Maricota, porque é quarta-feira às 4h44, lá no Insta, tá? Então te prepara as tuas dúvidas, que toda quarta-feira a gente tem horário marcadinho para essa live, que é praticamente 1 hora de mentoria comigo. E aí nas sextas a gente tem o Falar Amigurumi, então te programa para assistir ao vivo, até para poder a gente interagir, que isso é muito, muito rico, muito importante. O que é nicho de mercado? Pergunta a Nilce. Excelente pergunta, Nilce. Vamos responder ela agora. O nicho de mercado parece um pouco distante do artesanato, né? Porque a gente está acostumada a ir no fluxo, né? A ir no orgânico, no romântico. Nicho de mercado nem se fala de marketing junto com o amigurumi e com o crochê. E é essa visão que eu quero mudar, tá? Porque é isso que faz a diferença, é isso que me trouxe até onde eu estou hoje, e é isso que com certeza vai me levar muito mais longe, e eu quero que vocês peguem esse foguete junto comigo, tá? Vamos falar sim de marketing, vamos nos posicionar dessa maneira. O nicho de mercado vem do marketing, né? E ele é fundamental para a profissionalização e para a saúde do teu ateliê a longo prazo. Vamos então numa visão geral para a gente comentar. Vocês já viram aquelas bonecas russas, aquelas matrioscas que vem uma juntinho na outra, uma dentro da outra? Vamos entender então essa questão de mercado mais ou menos como as matrioscas, tá? O que tu tem grande fora seria um segmento de mercado. Nós já vamos entrar mais a fundo nisso, tá? No segmento de mercado. Então tu abriu, dentro deles tem um outro segmento, abriu, dentro deles tem um outro segmento, e lá aquela pequenininha que tá lá dentro, que não se abre mais, chama nicho de mercado. Eu vou exemplificar para a gente conseguir entender melhor. Beleza, é um segmento de mercado, seria a matriosca grandona, tá? Eu abri, eu tenho cosméticos. Aí também é outro segmento de mercado. Eu abri de novo, eu tenho cuidados faciais. E aí eu abri de novo, cheguei naquela pequenininha lá, que aí seria máscaras faciais hipoalergênicas e veganas. Ali, depois daquilo ali não se abre mais. Aquilo é um nicho de mercado, tá? Máscaras faciais hipoalergênicas veganas. É um público bem pequenininho que está desatendido daquele grande segmento, que é o segmento da beleza, o segmento da cosmética e o segmento de cuidados faciais. É segmentado, tu vai segmentando, diminuindo até chegar num ponto bem fechadinho, para que tu tem toda uma linguagem diferente, tá? Hipoalergênico, o que acontece? Provavelmente essas pessoas têm alergias, então elas têm necessidades especiais. Então ela não pode usar qualquer tipo de produto. Então a maneira que tu vai conversar com essa pessoa é diferente do que aquela pessoa que não tem alergia, beleza? E aí, vegana, por exemplo, ela tem cuidado de que não venha produtos de origem animal. Então não adianta tu usar, por exemplo, eu tenho uma pomada de massagem que volta e meia eu uso com meu filho, que ele anda muito de bike com dor nas pernas, que chama sebo de carneiro. Eu jamais vou conseguir vender um creme facial com sebo de carneiro para uma pessoa que quer coisas que não têm origem animal, que ela se preocupa com o veganismo. Então eu vou conversar diferente com ela, eu vou preparar um produto diferente para ela. Agora, vamos trazer para o nosso mercado aqui esse pensamento, tá? Nós estamos, então, em artes manuais, a matriosca grande, tá? Artes manuais envolve tricô, envolve patchwork, envolve quilting, envolve, que é mais, crochê tunisiano, envolve o próprio crochê, tá? Então, eu abri dentro dessas artes manuais, eu tenho, então, o crochê, a matriosca média, digamos assim. Aí eu abri de novo, eu tenho o amigurumi. O amigurumi já foi nicho, mas ele não é mais. Ele já virou um segmento pela quantidade de gente fazendo, pela vastidão de produto que tem. Então ele também é um segmento, tá? E aí então eu abri de novo, cheguei lá na matriosca pequenininha e o que eu tenho lá? Eu tenho amigurumi para decoração de quarto de bebê. Esse é um nicho, é bem específico. Outro, amigurumis para meninas. Bem específico também, tá? Eu tô olhando aqui, tenho minhas anotações.
Brinquedos afetivos em amigurumi. É outro nicho. Vou dar mais 2, tá? Amigurumis para casamentos. Outro nicho. E o outro, último, então, como exemplo, tem muitos outros mais, tá? Tô trazendo exemplos aqui para não ficar muito extenso. Brindes corporativos em amigurumi. É outro nicho. Agora eu quero que tu perceba cada um deles, como é diferente o momento dessas pessoas, desses clientes, e como é diferente a maneira de conversar com cada um deles. É bem diferente tu conversar com alguém que queira um amigurumi para decoração de quarto infantil e do que para alguém que queira um amigurumi corporativo, brinde corporativo. E é diferente também se tu tá conversando com alguém que quer um amigurumi para casamento. E como é diferente para alguém que está conversando que queira um amigurumi para meninas. Mesmo que seja criança, esteja próximo do de bebê, conversar com alguém que quer um produto para uma menina é bem diferente. São outras fases, são outros estágios, tá? Então isso é nicho de mercado. A Neiva, estou um pouco confusa com valores, vejo na internet um valor e aqui na minha cidade tem uma artesã que vende por R$30 um amigurumi de 25 centímetros. Então, Neiva, vai ter gente vendendo por todo o preço, por todo. Não tem como tabelar, entende? É diferente de uma commodity, um arroz. Até arroz tem variação de preço, né? Então não adianta a gente querer tabelar amigurumi porque não tem condições de tabelar. Tu tem que entender o valor do amigurumi para ti, entender o teu preço e aí então decidir qual que tu vai praticar. Se a tua cidade atende esse valor, de repente, se tu quer vender por mais, se tu não sobrevive vendendo um amigurumi de 25 centímetros por R$30, tu tem que buscar outros mercados. O nicho pode te ajudar, tá? E a internet também. Então, as vantagens de se ter um nicho, de se definir um nicho, tá? Tu tem destaque, tu tem a possibilidade de ser a referência, tem a possibilidade de ser a número 1. Porque quanto mais tu nichar, menos gente tem atendendo esse público. Como a questão das máscaras faciais hipoalergênicas e veganas, tem muito pouco. Pensa aí se te vem à cabeça alguma marca que faz uma máscara facial hipoalergênica e vegana. São poucas. Então, quanto mais tu buscar o pequeno do pequeno, abrir essa matriosca, o quanto mais, menos gente vai ter atendendo ela. O que mais se vê é as pessoas atendendo a matriosca grandona. E aí tu consegue pegar pouco, porque é muita gente em cima, tipo, vamos dizer assim, é muito, como é que eu vou te dizer? É muita hiena pra pouca carne, digamos assim, tá? Não consegui pensar em outro exemplo, tô assistindo muito Animal Planet nos últimos dias. Quanto mais a gente nichar, menos esse nicho vai ser atendido. E aí tu pode te destacar, tá? Por exemplo, vamos usar um exemplo de mercado aqui, que seria os amigurumis para casamentos, tá? Noivinho para topo de bolo. Fazer os noivinhos em amigurumis para topo de bolo, tá? E aí, por que eu tô usando esse exemplo dos casamentos se agora não pode ter festa de casamento? Porque eu quero que vocês desenvolvam essa sensibilidade, que vocês desenvolvam esse pensamento, tá? Eu quero que vocês pensem por vocês próprias. Eu vou trazer o assunto aqui, eu vou destrinchar todo esse assunto, mas vocês precisam ser independentes. Eu não quero vocês dependentes de mim. Eu quero que vocês consigam entender e que vocês consigam aplicar para a realidade de vocês, tá? Porque cada uma é uma, cada realidade é uma. O teu coração vai cantar com uma coisa diferente do que o meu canta. Então, tu tendo essa informação, tu pode ir atrás e é só assim tu vai poder crescer, porque senão tu vai ficar sempre dependente de que eu te traga coisas, tá? Então, a gente vem aqui, a gente conversa, eu vou esmiuçar, eu vou trazer a maior vastidão de conteúdo que eu puder trazer para ti. Mas tu precisa ter essa mentalidade de fazer por ti, de trazer. A Mari falou de nicho, então agora eu vou pesquisar o nicho, eu vou encontrar o meu nicho, tá? Então por isso eu tô usando esse exemplo que não pode ser aplicado agora, não impede que tu use depois, né? Porque, guria, eu não consigo imaginar a quantidade de casamento que vai ter depois que acabar essa quarentena. Mas enfim, tu entendeu, né? É pra tu voar sozinha, gurias. Eu quero te dar o propulsor, tá? Eu penso em mim como o teu propulsor, mas que aí tu acopla em ti e aí tu voa. Eu quero ver vocês voando lá longe, quero ver vocês indo no espaço, o céu é o limite, tá bom?
Então, vamos com esse pensamento aqui agora. Então tá, noivinhos para bolo. Tem muito pouca gente fazendo. Sinceramente, eu não vi ninguém especializado em noivinhos para bolos até então. E aí, o que vai acontecer, tá? Tu vai ser destaque. Porque quando alguém precisar de noivinhos, vai pesquisar lá no Google, por exemplo, noivinhos em amigurumi para bolo. Quem é que vai aparecer? Vai aparecer o teu ateliê, tá? E aí tu vai ser referência. Então, qual é a outra vantagem do nicho? Nós já vamos destrinchar mais um pouco disso. A outra vantagem do nicho é que isso aumenta o teu foco. Se tu te especializa em amigurumis para casamentos, com o noivinho sendo, né, exatamente a cereja em cima no topo do bolo, aumenta o teu foco. Porque aí as tuas pesquisas vão ser voltadas para isso. Tu tem um direcionamento, tá? Tudo que tu for buscar trazer para o teu ateliê vai ser em volta desse universo. É um universo pequeno, mas quando tu for começar a pesquisar, por exemplo, casamento é muito vasto. Tem vários tipos de decoração, tem vários tipos de estilo, tem vários tipos de noiva, tem vários tipos de orçamento. O pontinho pequenininho de amigurumis para casamento é uma vastidão. E isso te direciona, tá? E vai direcionar as peças que tu vai escolher, vai direcionar os posts que tu vai fazer nas tuas redes sociais. E aí a gente parte para o terceiro benefício de se escolher um nicho, que é facilitar a comunicação. Porque aí, nesse caso do casamento, tu tem duas personas, dois avatares que se chamam em marketing, que seria o teu cliente ideal, né? Aquela pessoa que tu vai pensar para conversar, então criar toda a história por trás disso. E aí eu vou lembrar de novo, vou referenciar a live que a gente falou sobre histórias. Essa sim já está disponível aqui no canal. Depois dessa live, busca lá para tu conseguir entender melhor essa questão do se comunicar com cada um de uma maneira diferente, tá? Então aqui, no caso do nicho de amigurumis para casamentos, tu teria duas pessoas com quem conversar. Tu pode escolher conversar com as duas ou pode escolher conversar com uma ou com outra. Uma delas é a própria noiva, né, que vai decidir o que vai no casamento dela, e a outra, que é mais recorrente, que eu inclusive recomendo neste caso, que seria a decoradora de casamentos. Que aí ela tem vários casamentos agendados e ela divulga, então, para essas noivas, tá? E aí tu vai saber com quem tu vai conversar. Se tu vai conversar com a noiva, tu vai conversar de uma maneira. Se tu vai conversar com a decoradora de casamentos, tu vai conversar de outra maneira. Tu vai te mostrar, te portar de uma maneira diferente. Do mesmo jeito que a gente se porta diferente quando a gente vai conversar com o gerente do banco ou quando a gente vai conversar com a atendente da padaria. É diferente a nossa postura. Nós somos a mesma pessoa, mas nós conversamos diferente com cada um delas. Do mesmo jeito que é diferente a gente conversar aqui e do mesmo jeito que é diferente a gente conversar com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa mãe. São posturas diferentes. E é isso que tu vai fazer quando tu definir um nicho. Tu vai saber como tu te portar frente a esse cliente, a essa persona, a esse cliente ideal, porque tu vai estar imerso nesse universo, tu vai saber inclusive qual é o assunto, né? Tu não vai conversar sobre investimento com o atendente da padaria, certo? E tu não vai conversar sobre pãozinho doce com o gerente do banco, até para descontrair e tal, mas não é o assunto. Tu consegue entender a diferença disso e o poder que isso tem? E a gente costuma fazer um bicho de 7 cabeças disso, mas isso tá em todo lugar, o tempo todo. Só que a gente não tá acostumada a botar no nosso trabalho, especialmente no artesanato, especialmente no feito à mão, e é isso que a gente tem que mudar, gurias, é isso que é o diferencial, tá? E aí a comunicação vai te mostrar, o nicho vai te mostrar na tua comunicação como tu vai fotografar, o que tu vai fotografar, quais são os posts que tu vai fazer, quais são os stories, tipo de stories que tu vai fazer e qual é a embalagem que tu vai usar. É diferente, inclusive, tu fazer uma embalagem para noiva, porque aí tu vai fazer toda aquela experiência que ela tá recebendo, os noivinhos do topo de bolo, do que tu fazer a embalagem para a decoradora de casamento. Não tô dizendo que tu não tem que caprichar, mas é diferente, porque a experiência é diferente. O que a decoradora do casamento quer? Ela quer que as peças cheguem íntegras para que ela então possa usar na decoração, né? Lá botar em cima do topo de bolo quando for a hora. Ela não quer todo aquele requinte, um monte de papéis e tal, como a experiência que é da noiva. E até isso, veja que até a embalagem influencia o nicho que tu vai escolher, tá?
Temos mais 2 pontos e aí a gente vai para os comentários, que eu tô vendo que vocês estão conversando um montão aqui. Outra vantagem, aumenta o número de vendas cruzadas. Mariana, o que é venda cruzada? Por amor. Venda cruzada é quando a pessoa vai atrás de ti, vai até o teu ateliê, vai até ti. Esquisito esse até ti. Mas não, ela chega em ti buscando os noivinhos, por exemplo, e aí tu tem uma vastidão de outros produtos para oferecer para ela que são relevantes àquele momento que ela tá vivendo. Por exemplo, a questão do casamento, né? Ela foi atrás de ti pelos noivinhos, mas aí tu tem pombinhos para mesa de doce. Tu tem aquelas, aquelas eras trepadeiras, né? Aqueles fiozinhos cheios de folhinhas para ela então decorar a mesa de doce, tá? E então tu tem outros produtos para oferecer, aqueles kits para os padrinhos e para as madrinhas. Tu tem até o buquê de noiva, gurias, pode ser em amigurumi. Tu já pensou? Que legal! O buquê de noiva feito em crochê, em amigurumi, pra tu poder oferecer. Então ela veio pra ti pelos noivinhos, e aí então tu tem aquele monte de produtos, e isso é a venda cruzada. Tu ofereceu, tu tem produtos que são relevantes pra ela. Porque se tu tem os noivinhos, e aí de repente tu tem bichinhos pra bebês, ela não tá naquele momento. E aí não vai ser relevante, e tu não vai vender os noivinhos, pronto, ela vai ficar satisfeita, mas só, acabou, encerrou, tá? Então isso também é muito importante, vai te fazer vender muito mais. E aí, o último ponto, né, o 5º ponto que eu trouxe aqui é aumentar a probabilidade de retorno, né, de reincidência do cliente e de indicação. No caso, a noiva não vai voltar efetivamente, a não ser que ela case de novo, mas não é isso que a gente espera, né? Quer que o casamento seja bem duradouro. Mas na questão da decoradora de festa, sim, ela vai voltar, porque tu é especializada naquilo, é contigo que ela vai encontrar os produtos que ela precisa, né? Não só o noivinho, mas todos esses que eu elenquei aqui agora. Tu vai ser referência para ela e ela vai voltar. No caso da noiva, ela vai te indicar para outras noivas, porque vai chegar lá no casamento dela, todo mundo vai ver as tuas peças, e aí tem lá a amiga, a prima, a filha da vizinha que foi lá convidada no casamento, e ela vê as tuas peças e ela então pergunta, ai, mas como que tu conseguiu? Deixa eu ligar meu computador, vai acabar a bateria. Da onde que é? Eu achei lindo, também quero. E ela vai lá e te indica porque tu é a referência, tá? Porque, gurias, cria uma possibilidade muito grande pra gente, aumenta, amplia demais. Já teve gente que me perguntou, assim, na minha experiência profissional anterior aos amigurumis, tá? Ai, mas e se eu nichar, eu não vou deixar de estar atendendo um monte de gente. Parece que a gente está deixando de atender um monte de gente, mas é muito pelo contrário. A gente vai atender um mercado que está sedento por isso, está sedento por esse produto, está inatendido, e a gente vai atender muito mais. Percebeu todas as vantagens que tem? Tem muita vantagem em se definir nicho. Canal Pamela Martins, quero muito focar nos amigurumis para decoração de quarto infantil. Maravilhoso, Pamela! Muito, muito bom. Aí te recomendo pesquisar isso. Quando a gente tem essa visão já, é muito bom, porque te direciona, como eu te falei, vai direcionar as tuas pesquisas, vai direcionar a tua comunicação, vai direcionar as peças que tu vai fazer. Os amigurumis são um oceano imenso de coisas para serem feitas, é muita peça, tem muita coisa. E quando tu define isso, não tem erro. Tu sabe, tu tá delimitando já isso e o teu foco muda e isso dá até uma tranquilidade, sabe? Porque quanto mais tu pesquisa, mais tu encontra em relação a isso e tu vai certeira de que aquela peça tá de acordo com os teus princípios, tá de acordo com os teus objetivos para o teu ateliê. A Marília da Rocha, podemos ter mais de um nicho? Pode, Marília, mas aí eu te recomendo, tudo pode, na verdade, né? Mas o que seria mais proveitoso? Se tu tivesse nichos que se conversassem entre si. Fica muito complicado tu ter 2 nichos que sejam díspares, né? Aí eu te recomendo que tenha 2 Instagrams, no caso, para tu te comunicar com 2 de maneiras diferentes. Porque como é que tu vai ter um nicho, por exemplo, de decoração de quarto infantil, como a Pamela tá falando, e aí o outro nicho que vai atender brindes corporativos? É muito distante um do outro. A maneira com que tu tá conversando é muito diferente, né? Dificilmente a empresa vai buscar num lugar onde tem bichinhos, baby talk, digamos assim, né? A maneira fofa de se falar de coisinhas de bebê. Então elas precisam estar meio juntas
para que tu então não te perca e aí deixou de ser nicho, tu tá atingindo uma coisa muito grande. A Érica, eu penso em um preço para amigurumi, mas na hora de falar para o cliente eu baixo o preço automaticamente, tenho que treinar isso. Érica, vê se não é falta de segurança e de confiança no que tu tá fazendo, tá? Porque eu passei por isso e aí o que me faltava era justamente essa segurança e a confiança do que eu estava fazendo, porque eu não tinha base, eu não tinha os princípios, eu não tinha os fundamentos do crochê espiral, então eu acabava sentindo o que se chama de síndrome da impostora, né? Porque eu achava que aquilo que eu estava fazendo não valia tanto, porque eu não tinha estudado para aquilo, eu não tinha me dedicado para aquilo o suficiente, eu estava simplesmente replicando receitas sem base, sem fundamento, não tem problema nenhum em replicar receitas, tá? A questão é tu ter a base, tu ter realmente o conhecimento do crochê espiral para tu ter segurança disso. Pensa num médico, tá? O exemplo do médico. Ele estudou muitos anos para estar lá e ele não titubeia na hora de te dar o preço da consulta, porque ele estudou para aquilo, então ele tem segurança e confiança. Vê se não é isso que tá te faltando, tá? A Nelly, estou aprendendo a dar o preço e não ter medo de dizer o preço. Ó, tá ganhando segurança e confiança no que faz. A Sabrina, verdade, meu casamento será demais, Sabrina, manda foto pra gente ver depois, eu acho lindo, lindo, se eu não tivesse casado já eu com certeza faria também. A Josi, eu também sou assim, Érica, nos ajuda. Ó, tô ajudando, gurias, com muitas e muitas coisas, tá? Vocês precisam, dificuldade de dar preço por vergonha e retornar, recuar para dar o preço, é problema de segurança e confiança no que tá fazendo. É síndrome da impostora que tá batendo aí. Gurias tem que buscar conhecimento, tá? Tem que buscar conhecer a base, os princípios e fundamentos do crochê espiral. Tem que desvendar os amigurumis para então assumir para si esse conhecimento. E aí, quando a pessoa te disser que o preço tá caro, tu vai saber que não tá, porque tu te dedicou para isso, tá? Ninguém tem que precificar a tua peça a não ser tu mesma. Adriana, Mari, santinhas e santinhos seriam um nicho? Sou de Osório, Rio Grande do Sul. Ah, bem pertinho da minha cidade natal. Na realidade é onde eu passava as férias, né? Eu ia para Capão, Adriana, muito, muito, muito tempo atrás. Deixa quieto, né? Sim, seria um nicho, sim. Com certeza seria um nicho. A Mônica, qual dica você daria para chegarmos no público-alvo do nicho, por exemplo? A minha página do Instagram não tenho muitas pessoas do meu público-alvo. É muito misto. Qual essa dica para atrair o público certo? Primeira coisa que atrai o público certo é a maneira de tu te comunicar com as pessoas, tá? É a maneira, os teus posts falam por si, os teus stories falam por si, as tuas legendas vão comunicar dessa maneira. Dificilmente, olha, o meu público ali, naquela informação que tem ali do Instagram, é 2% masculino, 2% só. Ah, Mariana, mas tem muito pouco homem que faz crochê, Tem muito pouco homem que faz crochê, mas a minha comunicação é cor-de-rosa. Eu digo gurias o tempo inteiro. Isso não atrai o público masculino, entende? Então, da mesma maneira que se tu quiser fazer as peças para o nicho de casamento, por exemplo, não dá para tu ficar postando chocalho de bebê, tá? Porque aí a noiva vai chegar lá e vai ficar confuso, e aí vai ficar misto. Então, tu tem que postar coisas que sejam relacionadas ao casamento. Então, posta coisas que sejam relacionadas ao teu nicho e conversa com as pessoas. Lembra a questão do gerente e da atendente da padaria. Conversa com elas dessa maneira e tudo tem que ser direcionado para aquilo que tu quer. Outra coisa que pode ajudar são as hashtags. As hashtags são um pouco polêmicas, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não se jogar com muitas hashtags. O Instagram não gosta muito de muitas hashtags e aí tem que ter as hashtags específicas, tá bom? Para cada nicho tem que pesquisar isso também. Então são duas formas, as hashtags no teu posicionamento, as hashtags do teu nicho e o teu posicionamento em relação a isso. Conversa pensando naquela pessoa. Tudo que tu faz tem que ser pensando naquela pessoa específica, que é a persona ou o avatar, né? Esses dois termos que se usa no marketing. Então, pensa conversando com ela. Aqui eu tô pensando em vocês, que são artesãs ou aspirantes a artesãs, que querem fazer amigurumis, querem fazer dos amigurumis a renda, não, ou que seja a principal, ou então a renda extra. Querem ganhar dinheiro, fazer dinheiro com os amigurumis até realizar o sonho de viver de crochê. Eu tô conversando com vocês nessa linguagem, então tu tem que pensar dessa forma também, tá? É assim que tu vai afastar
quem não tem interesse no teu mercado, quem não é do teu nicho. Aqui, eu sou o próprio nome da nossa série, hashtag Falar Amigurumi. O que vai acontecer? Quem não tem interesse em amigurumi dificilmente vai estar aqui participando junto com a gente, certo? Mesmo que seja interessado em crochê, não vai, porque eu tô nichando, eu tô especificando com quem eu tô falando, tá? Então, pensa nisso, e aí é exercício, tá? É exercício, e atrás de exercício tu vai estar sempre buscando direcionar cada vez mais para essa pessoa que tu tá buscando falar, que tu quer que tenha mais dentro do teu Insta. O que eu já tinha comentado aqui agora há pouco, aqui que eu separei, o que vai te guiar? O que essas pessoas procuram? O que elas precisam? O que elas conhecem, tá? O que elas consomem? O que elas compram? Em que quantidade elas consomem e com que frequência elas consomem. Eu vou falar de novo, anota isso se tu quiser. O que elas procuram, tá? O que elas precisam, efetivamente, o que elas conhecem, o que elas consomem, em que quantidade elas consomem essas coisas e com que frequência elas consomem essas coisas, tá? Isso vai te ajudar a direcionar como que tu vai te comunicar com elas. Então, escreve mesmo, de verdade, pensa, a Pamela vai fazer a decoração de quarto infantil. Pensa quem são essas pessoas, o que elas procuram, o que elas precisam, o que elas conhecem, o que elas consomem, em que quantidade consomem e com que frequência. Anota, gurias, anota para tu ter um panorama geral, tu conseguir visualizar realmente essa pessoa, porque é complicado, né, quando a gente tá falando assim no virtual, a gente só tá postando e não tá realmente conversando com alguém. Então, se tu determina essa pessoa, pesquisa em persona também, tá? Depois da live, vão lá e pesquisem sobre persona, que aí vocês vão ter um panorama maior sobre isso. De novo, lembra, eu tô te dando aqui os propulsores, mas tu tem que voar e direcionar o teu foguete, tá? Então pesquisa sobre persona, porque aí tu vai ter um conteúdo muito, muito, muito vasto para pesquisar. Mas eu te digo que são essas coisas principais aqui que vai te direcionar. Procura, precisa, conhece, consome, quanto e com que frequência, tá? Vai te ajudar a, então, determinar como é que tu vai conversar com ela e o que tu vai oferecer para ela, tá? A Rita, tenho medo de escolher o nicho e ficar muito maçante trabalhar com uma coisa só. Seria interessante ter uma vertente da marca, como, por exemplo, da minha marca Estúdio Mulambo e Mulambinho, sei lá. Pode, Rita, pode, mas assim... Eu te digo assim, ó, que é difícil ficar maçante quando tu pesquisa e quando tu mergulha nesse nicho, tá? De verdade. Mas aí tu tem que buscar o que faz o teu coração cantar, porque é quase como se fosse um casamento, né? O casamento tem ajustes ao longo do tempo, não quer dizer que tu vai permanecer engessada, não pode permanecer engessada, inclusive, mas é uma coisa que tu tem que ter vontade de verdade para fazer, porque é uma coisa repetitiva mesmo, tem que ser repetitiva, porque senão tu não vai atrair essas pessoas. Se tu começar a fazer muitas coisas, vai ser vasto. Depois a gente vai chegar lá no final do assunto aqui, que não é obrigatório escolher um nicho, não é obrigatório. Tu pode fazer geralzão, tu pode escolher só um segmento, mas o nicho te ajuda a vender mais, porque tu consegue ter esse direcionamento e o direcionamento facilita muito as coisas. Parece que é uma coisinha só, mas é um universo vasto, tu vê. Como a gente começou a falar por cima de casamento, olha quantos produtos que a gente achou. Eu tenho certeza que tem muitos outros. E o próprio casamento tem muitos momentos. Tem um momento antes, né? Tem um momento, por exemplo, o cara pode fazer o pedido com um coração de amigurumi, né? Depois do pedido de casamento, ela aceitou. Então tem um momento que ela vai pedir, vai convidar os padrinhos para serem os padrinhos do casamento. Tem todo aquele kit que é ofertado, né, para os padrinhos. É outro momento. Aí tem o momento da escolha do buquê, tem o momento da decoração da festa em si, tem o momento das lembrancinhas dos convidados. É um universo muito, muito vasto, né? E cada um deles tem bebês, por exemplo, o nicho de bebês, não decoração do quarto, vamos falar bebês. O que tu tem? Tu tem os próprios bichinhos, tu tem chocalho, tu tem naninha, tu tem mordedor, entende? Tu vai aumentando isso de uma maneira tão grande, tem muitas coisas, tem brinquedos educativos para os próprios bebês, da questão de sensorial, então tem muita coisa e é difícil, se tu fizer direitinho a pesquisa, dedicada de verdade, não é mais do mesmo, tem muita coisa, tem uma vastidão de coisas para falar.
Mas sim, se tu tem estúdio mulambo e mulambinho, pode funcionar, mas tu tem que pensar que tu vai ter que conversar com esses dois nichos, esses dois clientes, essas duas personas de maneira diferente, tá? Mas, gurias, tudo é possível. Tudo é possível. Eu não tô delimitando, não tô determinando como vocês têm que fazer. De novo, eu tô trazendo o assunto, vocês vão digerir esse assunto e transportar pro ateliê de vocês da maneira com que melhor funciona para vocês, tá bom? A Josi, obrigado, Mari, dicas maravilhosas, estão me ajudando muito. Que bom, Josi, fico muito contente. A Catiane, eu tenho dificuldade de definir, pois gosto de fazer chaveiros, tenho vontade de fazer sobre o mundo geek, boneco e chaveiros fofos, kawaii. Também faço tricotinho e porta-maternidade, etc. Então, Catiane, é o que eu tava falando, não é uma coisa determinante, não é mandatório que tu defina um nicho, tá? O nicho te ajuda tanto a vender mais, como tu ter um direcionamento. Então, tu pode escolher fazer tudo. Mas eu preferiria escolher um nicho porque a gente consegue conversar. De novo, conversar com o cliente específico. E as coisas vêm, tá? Quem sabe juntar tudo isso num único universo? Quem sabe tu consegue, pensa aí. Eu fico querendo dar resposta, também ao mesmo tempo não quero dar resposta, eu quero fazer vocês pensarem de verdade, tá? Mas tu poderia juntar todas essas coisas. Gosta de fazer chaveiros, tá? E um chaveiro geek. Um chaveiro geek e fofo, kawaii, misturado junto. Hoje eu tava vendo até com meu filho aqui a Animalu Show, do Cartoon Network. Quem não tem criança pequena dificilmente vai ver, mas procurem. Animalu Show, tá? Ela é um personagem, uma youtuber virtual, digamos assim. É um desenho que é youtuber. E aí ela fez uma brincadeira mudando o avatar dela, né? O desenho dela para vários outros estilos. Tu pode fazer bonecos geeks, chaveiros fofos kawaii para porta de maternidade. Já pensou nisso? Que louco? Quão nichado que isso é? Tu pegar pais geeks e fazer coisas assim para porta de maternidade. Já viu as crianças vestidas de bebezinho que bota a touca de crochê, que tem aquelas, como é que é? As tranças da princesa Leia, e aí tem a roupinha e tal. Guria, é isso. Tu pode juntar todas essas tuas paixões num único nicho só e fazer coisas, tô chutando, aí tu vai determinar o que é bom pra ti, tá? Porta de maternidade geek kawaii, tá? Então botem a cachola pra funcionar, gurias. Dá sim, tem muita coisa pra crescer aí, tem muita coisa pra fazer. Edilma, tenho dificuldade para definir. Já havia me definido em amigurumi, mas sempre chega encomenda de jogo americano de tecido, capas para Bíblia e acabo cedendo diante da necessidade de trabalhar. É complexo, é complicado, sim, Edilma, e é um dilema, tá? Não é só dificuldade, é um dilema. Mas o que acontece? Se tu tem definido mesmo que tu quer os amigurumis, o que tu pode fazer? Tu pode parar de comunicar nas tuas redes sociais a capa de Bíblia e o jogo americano de tecido. Então tu vai deixar de postar essas fotos e vai começar a postar só coisas de amigurumi, se esse é o teu desejo, tá? E se continuar pingando das outras coisas e por necessidade, porque óbvio, a gente tem boleto para pagar, a gente tem que botar comida na mesa, né? Tu faz essas encomendas, mas tu vai aos poucos mudando a tua comunicação, porque daí aos poucos vão deixar de vir essas encomendas das capas de Bíblia e dos jogos americanos de tecido, e aí vão começar a vir mais encomendas de amigurumi, porque tu tá comunicando mais amigurumi, tá? Então faz essa transição aos poucos, não deixa de uma vez só, né? Eu passei por isso também, e eu sei dessa dificuldade, porque eu tive que transicionar das encomendas para transformar o meu ateliê em estúdio, para poder trazer tudo isso para vocês, porque eu percebi que eu tinha muita coisa para passar e que o que faz realmente o meu coração cantar é óbvio, viver cercada de fofuras, mas ajudar mulheres a também fazerem isso, né? A se transformarem em artesãs e as artesãs a fazerem os seus ateliês lucrativos, a viver com ateliês sustentáveis para poder realmente viver de crochê, viver de amigurumi. Então eu fiz uma transição, foi difícil, foi sim, eu abri mão de muitas encomendas, de muita coisa para poder me dedicar a isso. É uma transição, mas tu pode fazer essa transição dessa maneira mais suave, transição de nichos, digamos assim, né? Denise, Mari, quando você gosta de tudo e não consegue definir um nicho específico, aí tu trabalha com o segmento, Denise, se tu não consegue definir o teu nicho,
tu trabalha com o segmento. E aí eu acredito que aos poucos, no que tu vai estar trabalhando com o segmento, né, segmento crochê, se for o caso, ou segmento amigurumi em si, pode ser que com o trabalhar disso, tu vá te apaixonando por mais um. Porque a experiência é o que leva, né? É muito difícil a gente determinar e fazer essa quebra se a gente não tem essa experiência e essa vivência. Então, vai trabalhando, né, no segmento aberto, e aí aos poucos o bichinho de um deles vai te pegando e vai te puxando mais pro lado naturalmente. Tu vai ver que tu vai indo para aquele lado lá, vai pendendo aí para um lado. E nada de errado, gurias, trabalhar segmento, tá? Nada de errado. Eu tô trazendo para vocês aqui uma oportunidade diferente, que eu vejo que fica muito mascarada e que eu vejo que não é apresentada pro nosso mercado, não é apresentada para crochê, não é apresentado para amigurumi, não é apresentado para as artes manuais, para o artesanato em si. Então eu tô trazendo essa nova visão aqui para abrir os olhos de vocês, e vocês podem muito bem dizer assim: muito obrigada, Mari, eu amei esse assunto, mas eu vou seguir do jeito que eu tô. Tá tudo certo, não tem nada de certo nem de errado com isso na realidade, né? É o que funciona pra ti. O meu trabalho aqui é te trazer todas as possibilidades. Como, por exemplo, eu trago bonecas e eu trago bichinhos. Tem quem ame só fazer bonecas e tem quem ame só fazer bichinhos. Eu não tô empurrando nada pra vocês, não tô querendo ditar nada disso, tá? De novo, eu tô trazendo os propulsores e os jatos, os foguetes são vocês. Vocês é que vão pilotar eles, tá? Como descobrir o teu nicho? Primeira coisa, tu tem que definir o mercado segmento. Aqui a gente já tá conferido, né? Já deu aquele checkzinho assim na lista, que é amigurumi. Nós estamos aqui num canal de amigurumi, estúdio de amigurumi, então definimos o segmento como amigurumi, tá? A partir daí, tu tem que identificar um problema, tá? Uma situação que não está resolvida, como no caso é o topo de bolo de amigurumi, decoração artesanal feita à mão e de crochê, né, de amigurumi para casamentos. Aí, tu tem que avaliar os teus conhecimentos. Tu tem conhecimento sobre esse nicho? Tu conseguiria falar sobre ele com propriedade e com segurança para que as pessoas consigam sentir essa propriedade, essa segurança no teu discurso, nos teus posts, nas tuas fotos? Tu poderia fazer fotos que exalassem esse nicho de mercado? Porque precisa exalar esse nicho de mercado, tu precisa passar a confiança para que tu te torne, então, referência. Então, avalie os teus conhecimentos. Se tu não tem conhecimento suficiente e tu quer realmente trabalhar com esse nicho, então tu vai buscar conhecimentos desse nicho para tu, então, transpirar ele em tudo que tu fizer, tá? A quarta coisa, observa a demanda. Tem demanda para esse nicho que eu quero? Porque às vezes é tão nichado que fica difícil atingir o teu rendimento, tá? O que tu precisa para viver, para sobreviver, para fazer o teu ateliê realmente rentável. Então precisa avaliar a demanda, se tem realmente demanda para isso. Agora, nesse momento, não é aconselhável te especializar em amigurumi para casamento, porque as festas não estão acontecendo, tá? Então, nesse momento não seria adequado, entende? A sutileza do negócio. E aí depois tu vai analisar a concorrência. Já existem pessoas fazendo isso? E como é que ela lida com isso? Ela tem uma comunicação boa? Ela tem uma boa saída dos produtos dela? Porque não é porque já tem uma pessoa fazendo 2, 3, 5 pessoas fazendo isso que vai te limitar de fazer também, tá? Muitas vezes é um indicativo de que é sim um bom nicho de mercado. Aí tu vai avaliar como ela se porta, como ela se apresenta, né, nesse mercado, e tu vai buscar fazer mais e fazer melhor e te portar ainda melhor frente ao mercado. Aneli, a maioria das minhas vendas de amigurumi são para presentear crianças, então creio que meu foco deve ser esse, público infantil, decoração de quarto infantil. Sim, Nelly, se isso faz o teu coração cantar, sim, tá? Porque muitas vezes é o que é a maioria das tuas encomendas, mas não é o que te dá gosto. Tu pode migrar, tá? Mas com certeza é um bom indicativo que as suas encomendas são de presentes para crianças, né? Público infantil, decoração de quarto infantil. Aí também tem que ter essa atenção. O público infantil vamos dizer assim, é uma matriosca antes da pequenininha, tá? Porque ainda tem daí a decoração de quarto infantil, sim, é lá dentro, é a pequenininha. E tudo bem trabalhar com a matriosca maior, não tem problema, tá? Mas é só para não confundir, tá?
Infantil, decoração de quarto. Infantil, brinquedos. Infantil, bonecas. Infantil, bebê. Tá? Tem como, depois do infantil ainda dá para segmentar um pouco mais, mas tudo certo. Realmente é um nicho muito vasto, muito, que dá para explorar bastante. A Taimara, te admiro muito como empreendedora, sua visão acho incrível, parabéns. Obrigada, Taimara. Tenho uma dúvida sobre artesanato em geral, o que é algo que eu observei, isso é muito de moda, não é? Como faz se essa moda acabar? Depende, Taimara, se uma coisa é bem trabalhada e bem definida e sustentada, ela não acaba, tá? Ela fica. O que pode acontecer é ela se transformar, né? Acabado, acho muito difícil, muito, muito difícil. Até porque aquela coisa, se tu nichar bem nichado, aquelas pessoas específicas vão continuar buscando. Como é que eu vou dizer assim, tipo, Guerra nas Estrelas. Meu, isso pra mim é muito anos 80, mas tem quem seja fissurado por eles ainda, tá? Tem quem colecione coisas e assista os vídeos de novo, e de novo, e de novo, tá? Então sempre vai ter alguém, se tu atender bem, se tu te posicionar da maneira certa, sempre vai ter quem busque o teu produto, tá? Como, por exemplo, a questão de vestuário. Vestuário de crochê sempre foi onda entre as crocheteiras. Agora tá em alta porque, inclusive, os grandes estilistas estão levando, né, para semanas de moda as peças feitas em crochê. Tá em alta, super em alta. Mas se um dia isso eles decidirem, ai não pode mais feito à mão, agora é tudo tecnológico, roupa de plástico e tudo mais. Muita gente não vai aderir a isso, muita gente vai continuar gostando porque não segue a moda. Tem muita gente que não é de modismo. Tem aquela onda, né, que vem, e o modismo e tal. Eu ouso dizer que 80% das pessoas não seguem modismo, elas vão pelo gosto delas mesmas, tá? Então, a questão de tu fizer uma coisa sólida sempre vai ter mercado, sempre. É a cauda longa, depois é outra coisa pra gente conversar. Sempre vai ter alguém lá no finzinho daquela cauda comprida que vai buscar por isso, tá? Como as máscaras faciais hipoalergênicas e veganas. A Neiva, verdade, vejo muito isso. O artesanato tem auge, mas olha que aqui na minha cidade agora isso está virando uma febre, o amigurumi. Sim, é isso que a gente estava falando. Tem a febre passa um pouco, que aí some de tudo quanto é lugar, né? Em tudo mais quanto é lugar, mas sempre vai ter mercado, tá? Sempre vai ter, até porque, gurias, né? Não tem muito o que falar. Eles são realmente maravilhosos e pode ser que isso se reinvente de alguma maneira. Não tem como prever efetivamente o futuro para te dizer o que vai acontecer. Mas, não é bichinho, de repente é mobile. Não é mais de algodão, é de uma fibra diferente metalizada, sabe? Um fio que brilha no escuro. Sempre vai ter uma maneira da gente trazer isso à tona. A Márcia, amando as dicas, aprendi amigurumi há pouco tempo pelo YouTube, não sabia nada em crochê, mas já sei que quero me aperfeiçoar em maternidade. Maravilhoso, Márcia, maternidade é um mundo incrível e doce demais. E, gurias, tem bebê nascendo o tempo inteiro. É um nicho muito, muito gostoso de trabalhar e também extremamente vasto. Muito, muito vasto e que tu pode complementar. Esses dias, numa live, acho que foi até no Projeto 444 agora, me perguntaram como é que poderia agregar mais produtos no nicho, né, para aumentar as vendas, e o nicho da maternidade é um nicho que tu pode casar muitas coisas, assim, tapete, se tu te dá bem, tapetes e cestos, se tu te dá bem com fio de malha, aqueles potinhos de conjunto para trocador também, os próprios ecopads, né, que a gente usa para tirar a maquiagem, pode ser usado para limpar o bumbum do bebê, para quem gosta das fraldas de pano. Então tem uma vastidão de produtos que tu pode agregar aí dentro desse nicho de maternidade. Muito bom. Comecei a pesquisar e percebi que tem anos que as pessoas trabalham com ele, diz a Neiva, dos amigurumi. Sim, Neiva, tem. Amigurumi é muito, muito, muito antigo. Teve origem lá no Japão, inclusive a origem da palavra é embrulho tecido, né? Como se fosse o recheado, que é a fibra, que foi envolvida, aquela forma foi envolvida com o tecido. É muito, muito antigo. Agora que as pessoas estão descobrindo. Por isso que eu acho que a coisa não vai embora, tá? O que pode acontecer é baixar um pouco a febre mesmo, né? Como vocês falaram aqui. E aí, então, se reinventar, aparecer de outras maneiras, mas não vai embora, não.
A Neuza, acredito da identidade e a empatia do cliente com o seu produto. Sim, Neuza, aproxima demais. Quando tu começa a falar a mesma linguagem, né? Aproxima muito. É diferente falar com o cara lá do financeiro da empresa, que quer o brinde corporativo, do que tu falar com a mãe que tá tendo o bebezinho ali agora. É outra linguagem completamente diferente. Isso aproxima, isso vende muito. A Sara, muito pertinente, estava com essa dúvida hoje. Tenho 2 nichos que gosto muito. Estou para decidir se mantenho os 2 no meu perfil do Instagram ou crio outro Instagram para separar bem os 2. Sim, Sara, se for um nicho completamente diferente, eu te aconselho a separar sim, tá? Aí tu tem que pensar, tem que pesar, se não vai te dar um trabalho em dobro, se tu consegue atender esses 2, porque tu não pode deixar fazer 50% em cada um. Tem que dar o teu 100% em cada um deles, porque senão tu vai ver as tuas vendas caindo, tá? Então tem que ponderar isso também. A Rose, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Amo suas lives, aprendendo muito. Deus abençoe. Amém, Rose. Abençoada tu e a tua família também. E todas vocês que estão aqui comigo hoje e que me acompanham. Gurias, eu oro por cada uma de vocês. Eu oro por todas vocês. Vocês estão nas minhas orações. Eu abençoo o fruto do trabalho das tuas mãos, eu abençoo a sabedoria, que peço para que Deus dê sabedoria para que vocês consigam encontrar aquilo que buscam, porque eu vejo assim que é uma constante, tá? Das mulheres que buscam, né, fazer dos amigurumis a sua renda, que é cuidar da família e que é transmitir amor no que faz. Eu vejo muito amor nos amigurumis e é isso que me cativa a eles, foi isso que me fez migrar do ateliê para o estúdio, que é para transbordar amor por esse mundo que está precisando de verdade. Então, que Deus dê sabedoria para cada uma de vocês, para que vocês encontrem aquilo que estão buscando, para que vocês consigam cuidar da família de vocês e espalhar amor aí, encher esse mundo de fofura. Yes, eu vou compartilhar com vocês aqui, já vamos ler aqui mais perguntas. Eu quero compartilhar com vocês perguntas para descobrir o seu nicho de mercado. Peraí que eu arrumei uma maneira de compartilhar a minha tela aqui para vocês poderem dar print, tá? Prepara aí o print. Ó, aqui então são as perguntas para descobrir o nicho de mercado, tá? É um checklist para tu fazer aí, para tu então decidir se tu vai realmente seguir com confiança e com segurança, tá? Primeira, por que eu quero trabalhar nesse mercado? E não sejam rasas, gurias, elenquem o máximo que vocês conseguirem, tá? Máximo, de verdade. 2, eu realmente conheço o problema que eu tô tentando resolver? Se não conhece e tu quer resolver esse problema, tem que buscar estudar sobre esse assunto, tá? Qual a minha qualificação para resolver esse problema? Então tu vai saber, vai buscar saber se tu tem entendimento para isso, se tu não tem, de novo, tem que estudar para te qualificar para isso. 4, existe um grupo de pessoas afetado por esse problema? Porque precisa ter um grupo de pessoas considerável, né, que esteja sendo afetada por esse problema para que então seja relevante, porque não adianta tu vender para uma pessoa. Eu sei, é muito difícil hoje, gurias, com a questão do cauda longa mesmo, tem muita gente, todo nicho tem muita gente, mas precisa ter isso em mente, saber onde encontrar essas pessoas. 5, o que pode acontecer com elas se esse problema não for resolvido? Por exemplo, os noivinhos de topo de bolo, o que ela vai fazer? Ela vai contratar o noivinho de outra pessoa, tá? Então elenquem o máximo possível dessas perguntas, respondam com muitas outras, não te satisfaz com uma resposta só, tá? 6, quais são os principais interesses das pessoas que sofrem com esse problema? E aí tu vai elencar. Quais são as dores e as necessidades dessas pessoas? Porque solucionando dores é que tu consegue vender. Atingindo as necessidades delas é como tu vai te comunicar com elas. O que os meus concorrentes oferecem como solução? E aí parte da pesquisa de mercado. Nesse caso, se tu for muito nichado, tu não vai procurar especificamente alguém que oferece topo de bolo de amigurumi, tá? Tu vai procurar outras pessoas que oferecem topo de bolo, aí de biscuit, aí de tecido, aí de madeira. Porque são teus concorrentes, né? Porque o teu produto seria o topo de bolo ou decoração para casamento, então tu tem que buscar as pessoas que estão concorrendo neste mesmo fim. Qual o diferencial pretendo oferecer no 9? Então tu tendo elencado esses teus concorrentes, tu vai buscar qual é o diferencial. No caso do biscuit, do madeira e tudo mais, é o amigurumi, que é essa coisa mais quente, mais próxima, mais eterna, digamos assim. Ela vai poder guardar pro resto da vida dela, vai poder mostrar pros filhos, pros netos, os topinhos de bolo, porque eles vão durar, os filhos dela vão poder brincar com eles, inclusive, então é um diferencial, tá? 10. Alguém pagaria por uma solução em relação a esse problema? No caso, os topinhos de bolo pagariam, as pessoas pagariam por ele.
São 10 perguntas que são simples a princípio, mas que fazem toda a diferença. Então, gurias, sério, de verdade, pode parecer bobo, tá? Mas extingam respostas, busquem, não faz isso num dia só. Tenham isso no teu caderninho de cabeceira, tá? Respondam essas perguntas, conversem com os seus parceiros, com seus cônjuges, com seus familiares sobre isso, para que façam um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, assim, sentem e exauram essas respostas para que então possam definir esse nicho de uma maneira segura, de uma maneira consciente e consistente, para que então possa ter longevidade e lucratividade o teu ateliê. Como se tornar uma autoridade no teu nicho de mercado. Então, tu tem que produzir e distribuir conteúdos de qualidade. Isso é fundamental para tu ser reconhecida como autoridade, para tu ser referência naquele mercado. É aquilo que eu falei, tudo o que tu fizer vai girar em torno daquele nicho, vai girar em torno daquela persona, daquele avatar. Tudo tem que transpirar aquele nicho. Se tu faz casamento, como no caso aqui, que é o nosso exemplo, tudo que tu postar vai transpirar esse ar de casamento, esse ar de bodas. Segundo, investir em uma marca profissional. Tens que investir não só na marca logo, né? Não só na marca física de como tu escreve o nome do teu ateliê, mas também como marca posicionamento, né? E aí isso se reflete, está interligado com aquilo que tu vai postar, com aquilo que tu vai comunicar. Então, invista numa marca profissional. Aí tem um spoiler para as BFFs, minhas BFFs, alunas do Amigurumi Sem Segredos, gurias. Vem novidade de parceria em relação a isso, né? Em relação a investir em uma marca profissional. Esperem, aguardem que vai chegar, tá? Parceria daquelas estilo da Casa Brickheimer. Fiquem de olho. Aguardem, eu tô assim, ó, me coçando para conversar contigo sobre isso. E aí, por último, ofereça uma experiência única. E aí, experiência envolve tudo. Desde a experiência dela com o teu perfil, com o teu Instagram, com o teu feed, com o teu Facebook, quando ela vai estar experimentando isso, ela tem que sentir de novo aquela atmosfera de casamento, no caso, né? A atmosfera do teu nicho. A maneira com que tu vai conversar com ela, não só nas legendas, mas quando ela entrar em contato contigo, tu tem que mostrar que tu conhece disso de verdade e que tu sabe o momento que ela tá passando, tu entende desse momento que ela tá passando, desse problema que ela tá tendo e tu tem soluções para ele, tá? E aí, até o momento da experiência dessa peça, desse produto chegar nela. Lembra que a gente falou das embalagens lá, da noiva e da decoradora? Então, essa experiência faz parte tanto para ter mais vendas casadas, né, vendas cruzadas, ela voltar, quanto ter a reincidência e a indicação. Nesse nosso mercado que a gente vende muito online, a pessoa não toca, né? A primeira experiência de verdade com o teu produto é a partir da embalagem, e a embalagem tem que encantar o teu cliente, tem que ser uma experiência maravilhosa para ela, dela que ter vontade de te abraçar depois que ela recebeu a embalagem, tá? Então eu ofereço uma experiência única de verdade. Repetindo, é obrigatório? Não, não é obrigatório tu ter um nicho de mercado, não é. Mas ele te ajuda e te direciona, ele te economiza tempo e te diferencia nesse mercado e com isso te faz vender mais. Mas não é uma coisa que se define também, gurias, do dia para a noite, tenham isso em mente, tá? É um processo, por isso que eu dei esse checklist aí para vocês e por isso que eu digo para vocês extinguirem todas as possibilidades, deem a maior quantidade de respostas possível e imaginável, pesquisem muito, vão atrás muito das coisas, porque é o que vai definir o futuro do ateliê de vocês, tá? Então não é uma decisão assim, decidi, vou fazer isso, tá? Pode ter em mente já o que tu imagina, mas pesquisa antes de efetivamente definir, beleza? Aí eu quero fechar com um versículo, eu vou ler mais comentários, vou responder mais perguntas, mas eu quero fechar assim um assunto com esse versículo aqui, ó. Deus concedeu um dom a cada uma de vocês e vocês devem usá-lo para servir umas às outras, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro 4,10. Então, gurias, sim, é um dom isso que a gente tem, tá? Fazer amigurumis é um dom e eu tenho certeza que tu já experienciou isso, do tanto de amor que ele gera, não só nas pessoas, mas para ti de volta. É uma chuva, uma enxurrada de amor que vem de volta pra gente. E a gente ainda consegue ser bem remunerada por isso, gurias.
trabalhando em casa, do conforto da nossa casa, cuidando da nossa família. Isso é um dom maravilhoso, mas façam isso com o intuito de servir as pessoas, de efetivamente, como o próprio Nietzsche diz, de resolver um problema para ela, né? De cuidar dessa pessoa, de levar amor de verdade para ela, porque quando a gente faz as coisas com amor e por amor, com o objetivo de servir, a engrenagem gira de uma maneira maravilhosa. A Cristina, amo suas dicas, estou esperando meu primeiro neto depois de 9 anos que a minha filha casou, por isso comecei a pesquisar coisas de crochê, descobri o amigurumi e me apaixonei, estou fazendo todo o quarto do meu neto. Ai, que demais, Cristina, abençoado esse neto querido, a tua filha, o teu genro, maravilhoso. Abraço, beijo, muito beijo. Cheiro de bebê é a coisa mais deliciosa que tem. A Fabiana assistiu um filme antigo que tinha um boneco amigurumi com a criança na cama. Então, gurias, isso só se renova, só se reinventa. Que massa, Fabiana. Eu tenho vontade de gritar, olha o crochê, olha o amigurumi. Mas eu faço só por dentro, assim, para não assustar meu marido e meu filho. A Rose, obrigada por compartilhar teu conhecimento. Amo suas lives, aprendo muito. Deus abençoe. Amém, Rose. Deram um print, coisa boa, gurias. Denise tá falando, grata pela explicação. Até hoje só fiz para dar de presente. Algumas pessoas me pediram para fazer para vender, mas eu travo na hora de dar o preço. Não sei precificar amigurumi ainda. As coisas acontecem, Denise. As coisas vão indo. A gente ainda vai falar mais para frente sobre precificação. Como eu já disse, quem me acompanha já deve até cansado de me ouvir dizer que tem muita coisa que envolve, tá? Mas pensa assim, se as pessoas já estão te pedindo, é um indicativo de que é realmente um mercado para ti, que é uma possibilidade. Pensa num preço que pague o teu trabalho agora nesse momento, tá? Pensa em não ficar no prejuízo. Não existe uma tabela, como a gente conversou no começo, né? Então pensa num preço que tu não vai ficar no prejuízo. E vende, tira essa trava, porque aí aos poucos tu vai aprendendo mais sobre isso também, vai te aventurando mais e vai pegando gostinho ainda mais disso, tá? A Maria de Fátima, observe que a criatividade e a qualidade do trabalho do crochê no amigurumi está evoluindo a cada dia. Com certeza, Maria de Fátima, tá evoluindo, até porque as fábricas, né, os fabricantes de fios perceberam também esse nicho maravilhoso e o quanto que os amigurumis geram de amor por aí, estão investindo cada vez mais, né? Eu vi o Júnior da Círculo falando agora também, eu já tinha recebido essa informação da Casa Brickheimer lá, do nosso fornecedor parceiro, que a Círculo vem com 3 novos lançamentos agora, e lançamentos bombásticos agora ainda para 2020 no mercado de amigurumis. As marcas estão investindo, a qualidade está mudando, tem cada vez mais artesãs sérias, né, em relação a isso, e isso que a gente está fazendo aqui, gurias, só colabora com o mercado dos amigurumis, só faz crescer, porque a gente está profissionalizando e aí isso evolui. Isso faz realmente crescer, por isso que é tão importante, por isso que eu tenho dedicado o meu tempo a trazer esses assuntos, porque é para melhorar o mercado para todas nós, tá? Então, realmente, Maria de Fátima, muito bem observado, tá evoluindo a cada dia. A Célia, obrigada pelas dicas, Deus sempre te ilumine, amém, estamos todas iluminadas por Ele. Essa live foi ótima, aprendi tanto, que bom, Elisa! A Maria de Fátima, exatamente que é meu sentimento na construção sobre amigurumi, é o nosso amor dedicado a quem irá receber, entende que é a distribuição de amor, é isso mesmo, gurias, é a distribuição de amor, amigurumi não é uma peça, não é só um produto, é amor, é um bichinho, uma boneca, é um chocalho, é o que for em forma de amor, é muito, muito, muito amor, é maravilhoso. Sabrina, a minha irmã amou tanto o amigurumi que me pediu para ensinar essa arte maravilhosa. Não aguento tanto orgulho. Não é? É muito orgulho. Muito, muito bom. Maravilhosa, Sabrina. Ensina a mana a fazer. Esther, você é inspiradora. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, Esther. Estamos todas abençoadas. A Rita, sou um bandista, amo as passagens que você traz pra gente. De um amor tão grande que não tem como ser cativado. Obrigada por tanto ensinamento, por responder a gente olhando bem no olho. Sim, eu faço questão disso, gurias, porque eu sei que não são números, eu sei que são mulheres aí atrás, que têm anseios, que têm desejos, que têm vontades, que têm dúvidas, que têm questionamentos. Nossa, e é isso que faz a diferença, gurias. É realmente, eu vou ser repetitiva, mas é realmente o amor, e eu faço isso com muito amor por cada uma de vocês. E ó, eu não tenho nem como medir a quantidade de amor que eu recebo de volta. É uma avalanche, eu não teria nem como
como é que eu vou dizer, nem como agradecer. A minha forma de agradecer é vindo e trazendo mais, cada vez mais para vocês. E tem muito conteúdo aqui no canal. Segue no Insta, no Face também, ó, tem muita coisa, todos os dias tem novidade. E a gente tem encontros nas sextas para falar de amigurumi, aqui como esse que a gente tá. E na quarta-feira tem o Projeto 444 Maricota lá no Insta, que tem uma live de 1 hora de mentoria, só perguntas e respostas sobre qualquer assunto que vocês queiram. A Camila dizendo, tenho clientes que estão crescendo e ainda brincam com os amigurumis que eu fiz. É isso, Camila, sim, maravilhoso. Eles sentem o amor, eles sentem o carinho, eles têm uma relação, é diferente. Eu sei que tem aquela, Baby Alive e tal, as gurias, as minhas sobrinhas, que é quem eu tenho contato direto, né, que eu vejo realmente essa evolução, assim, elas têm a Baby Alive e tal, e a tal da LOL, mas o carinho que elas têm pelos amigurumis, pelas bonecas, é completamente diferente. Elas cuidam, elas arrumam o cabelo, elas dormem abraçadas juntas, elas dão um nome, elas carregam para os lugares, e é assim, a Baby Alive elas carregam pela perna. Os amigurumis não, elas pegam com carinho, com amor. E elas estão crescendo, sim, também, junto, né? O primeiro amigurumi que eu dei para elas fazem 4 anos já. E elas continuam com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, brincando ainda, já estão grandes, com quase 9 anos, e ainda brincam de verdade. Que coisa linda, demais, Camila. A Mônica, adorei as dicas, são preciosas, já defini meu nicho, estou bastante animada. Me animei agora também, Mônica, depois me marca lá que eu quero ver. Juliana, eu acho que o nicho facilita o nosso trabalho. Tendo um público mais específico, eu só vou pensar em produtos para esse público. Exatamente isso, Juliana. Tu chegou no cerne da questão, o nicho facilita demais por conta disso. E é um universo muito grande. Vai te direcionar a tua comunicação, vai direcionar a escolha das peças, vai direcionar a maneira com que tu vai tirar as fotos, facilita muito, facilita absurdamente. A gente acha que vai nos limitar, mas muito pelo contrário, nos abre um outro universo. Maravilhoso pensamento, Ju. Luciene, ainda não consegui definir o meu nicho, mas depois dessa live vou refletir um pouco mais. Deus te abençoe sempre. Amém, Luciene, isso. E não te satisfaz com a primeira resposta, tá? Busca muito, muito, muito. Isso é um trabalho de muita pesquisa, não é uma coisa que se define do dia para a noite, tá? De verdade, pesquisem muito sobre isso. Mesmo que já tenha um nicho definido, procurem responder as perguntas, porque vai te ajudar a ir mais a fundo no teu nicho, beleza? A Elisa, Camila, eu mostro pro meu marido e filho também. Então, eu faço a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter muito parecido. A gente é um nicho, né? Nós aqui somos um nicho, então a gente age de uma maneira... Vocês percebem que tem um agir parecido aqui? Que tem um comportamento semelhante nesse nosso nicho que a gente está aqui agora? Então isso acontece para todos os nichos, gurias. Tem um comportamento semelhante e isso nos ajuda demais a vender. Luciene, devo fazer uma pesquisa para encontrar um problema ou dor? Sim, Luciene, é aconselhável, tá? Faz essa pesquisa sim. Procura esse nicho que tu quer atender e busca um problema ou dor. Normalmente, no nosso caso, não é um problema ou uma dor muito profunda, digamos assim, né? Eu vou usar o exemplo do casamento de novo. O que ela tem? Qual é o problema dela? É botar em cima, no topo do bolo, alguma coisa que tenha personalidade e que seja diferencial, que ela se destaque, ela quer se destacar, ela não quer fazer mais do mesmo. Esse é o problema de quem normalmente vai atrás de um topo de bolo feito de amigurumi, né, dos noivinhos. Então não é um problema, super dor, um super problema, mas para ela é. Então a gente tem que solucionar esse problema sim. Então te aconselho sim a buscar um problema ou dor para solucionar, porque isso vai te direcionar, inclusive, a tua comunicação. Porque aqui, ela quer, como esse exemplo aqui que eu usei agora, ela quer uma coisa que seja feita à mão, que tenha personalidade e que seja durável para que ela se destaque dos demais casamentos. Casamento da prima, casamento da irmã, casamento da vizinha, entendeu? Ela quer que aquilo seja diferente, que chame a atenção. E aí, então, na hora de tu comunicar, tu vai falar sobre isso. Né? Tu vai falar que com os bonequinhos ela vai se destacar, que ela vai poder guardar, que vai ser diferente, vai sair da mesmice. Né? Então, quando tu entende o problema, tu consegue comunicar a solução desse problema com o teu produto. A Maria, hoje viu o vídeo da sacolinha, que encantadora, eu amei, que coisa boa, Maria, fuça lá, tem muita coisa ainda, acho que tem mais de 35 passo a passo, vai entrar mais o da foquinha agora. Oi? Tem 3 focas aqui, gurias, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Ai, sumi, ela caiu, pulou a foca maluca. Ó, tem 3 foquinhas aqui. 3
fofoquinhas, estou enfocada. Estou focada, gurias. Estou totalmente focada no meu nicho de mercado. Brincadeiras à parte, vai sair então o passo a passo do rostinho nesse final de semana, tá? Preparem-se. Este programa, Projeto 444, toda quarta-feira, às 4h44, lá no Insta. E sexta-feira a gente tem o nosso encontro aqui para falar amigurumi. E aí a gente se vê, tá? Um beijo, Deus abençoe cada uma de vocês. Tá abençoado o fruto do trabalho das tuas mãos. E que o Senhor dá sabedoria. Lembrem-se, gurias, disso. O Senhor dá sabedoria para aquele que pede com fé e com confiança. Então peçam sabedoria para que vocês façam a escolha certeira do nicho de mercado de vocês, para que o ateliê de vocês tenha longevidade, seja duradouro e lucrativo. Um beijo! Fim de semana abençoado!